Olá, meu querido, paz de Cristo a você, Pastor Adriano, mais uma vez aqui, nesse nosso projeto Uma Igreja em Sua Casa. Esse é o projeto que Deus colocou em nosso coração, de todas as quartas-feiras, no horário de 21 horas e 30 minutos, estarmos transmitindo ao vivo, estarmos transmitindo essa live, para que você tenha a oportunidade de se reunir aí na sua sala, se reunir com a sua família, se reunir com a sua casa, poder convidar também a um amigo, poder convidar a uma amiga, enfim. Esse é o propósito da gente entrar nos lares, entrar nas casas, essas quartas-feiras neste horário, para trazer uma palavra de reflexão e para orar em favor de cada vida. A proposta e o propósito é consolo de Deus nos corações, a edificação aos lares cristãos, a evangelização de corações que precisam de Cristo. Esse é o nosso propósito. E eu gostaria de que você convidasse alguém aí, passe o link para alguém, faça um convite na sua rede social. Esse vídeo, ele também está sendo colocado no nosso canal no YouTube, e você poderá também lá se inscrever. É só digitar Pastor Adriano Moreira e você vai nos encontrar lá no nosso canal. Você se inscreva, porque lá também você terá esses vídeos desse nosso propósito, dessa nossa proposta. E eu quero iniciar orando com você e orando por você antes de começarmos a refletir na palavra do Senhor. Todos os que estiverem aqui já nos cumprimentando, dando paz do Senhor, Maléia, irmã Marta, a gente sempre responde no final, tá bom? Para a gente ter o nosso propósito aqui dessas meia hora cumpridos. E então a gente sempre no finalzinho a gente responde todas as comunicações, enfim, tudo quanto os irmãos deixam aí como pedidos de oração também. Você pode deixar aí pedidos de oração em favor da família, em favor de alguém especificamente, porque esse é o propósito, essa é a proposta. Então eu quero orar com você. Se você está acompanhado de alguém, segura aí nas mãos desse alguém. Se você está só, talvez no seu ambiente de trabalho, de repente um vigilante ou alguém que está num horáriozinho aí de descanso na hora do trabalho, não sei, ou se você esteja voltando para casa dentro de uma condução e está acessando pelo celular, enfim, se você não está acompanhado de alguém, ore comigo nesse momento, pois mais uma vez eu quero falar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais esta quarta-feira reunidos, mais esta quarta-feira entrando nos lares, entrando nos corações, entrando nos ambientes da alma de muita gente que ao vivo agora nessa live está ouvindo-nos, participando, e muitas outras pessoas, muitas outras criaturas do Senhor estarão assistindo e também ao mesmo tempo essa palavra vai chegar. Eu te peço que permita-nos neste momento que a tua bênção alcance a cada um destes, que a tua mão poderosa venha ao encontro de cada um desses, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar ministrando de forma muito especial, para que no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, essa vida, essa alma, esse coração possa ser alcançado por ti. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse propósito e proposta a partir das igrejas que nós pastoreamos, igreja aqui em Costa Barros, igreja em Parque Dourado, onde muitas de nossas ovelhas estão também tendo essa oportunidade de compartilhar e de estarmos juntos. Eu quero convidar você para, nesse exato momento, abrir as escrituras comigo, se você tem como fazer isso. Jó capítulo 19, verso 11. Eu quero hoje refletir com você sobre um tema e um assunto muito importante, que tem a ver com a ira de Deus. E esse é um texto, dentre tantos versos no livro de Jó, que faz nos pensar um pouco sobre esse tema, porque todos nós sabemos que Jó foi um homem que sofreu,
Foi um homem que teve uma história muito difícil, uma história pela qual nós temos muito o que aprender. Mas no capítulo 19, verso 11, na fala de Jó, onde ele está falando sobre confiar em Deus, que Deus o justificaria, mas no versículo 11 especificamente, ele diz assim: fez arder contra mim seu furor, em algumas versões ira, fez arder contra mim seu furor, e me contou para si entre seus inimigos. Por que falar sobre esse tema hoje? Por que entrar hoje na sua casa, na sua história, na sua vida, falando da ira de Deus? É porque hoje nós temos dois extremos no nosso meio cristão, quando se trata da maneira como Deus lida com o homem, da maneira como Deus lida com a humanidade, da maneira como Deus lida com os seus servos. Você tem um extremo de um lado, de um Deus que parece ser apenas o servo, que parece ser aquele que apenas veio para nos servir, atender os nossos pedidos. Aquele Deus que veio só para abrir a porta, para curar a enfermidade, para ressuscitar o morto, para dar um emprego, para dar um sucesso, para dar fama. Enfim, o Deus que veio só para resolver essas questões. Mas você também tem um extremo do outro lado, que é aquele Deus que é apresentado por muitos pregadores aí como um Deus iracundo, um Deus da ira, o Deus do juízo, um Deus que parece que está sentado no seu trono como se fosse um grande arqueiro celestial, e de lá ele está com uma flecha e um arco, né? E mirando a primeira cabeça de qualquer ser humano que estiver passando naquele momento, naquela hora, para tirar a primeira flecha da sua ira. Muita gente tem entendido muito mal o Evangelho por esses dois extremos. Hoje eu quero falar só desse extremo de um Deus iracundo, de um Deus que parece que é o Deus apenas do juízo, de um Deus que tudo quanto possa estar acontecendo na nossa vida e que possa acontecer de maneira negativa, ou aquilo que a gente entende que não gostaríamos que tivesse acontecendo, e automaticamente se entende que é um Deus que está castigando. Muita gente que obedece, que ouve a Deus, ou que esteja até, de alguma forma, dentro de uma religiosidade evangélica, fazendo a vontade de Deus, entre aspas, não está por consciência, não está por amor, não está por conscientização e gratidão, está por medo. Porque hoje você encontra no meio evangélico tanta gente que só contribui por causa do medo, que só comparece a uma reunião cristã por causa do medo, que só evangeliza por causa do medo, que faz tudo quanto um cristão deveria fazer por consciência, por gratidão, por compromisso, por responsabilidade, e essa gente só faz por medo. Porque hoje, de púlpitos de muitas igrejas e de muitos lugares, isso é característico de outras religiões também. O que você encontra são pessoas que estão fazendo alguma coisa para a divindade, para Deus, mas não pela via correta de consciência, gratidão e compromisso, responsabilidade, mas por medo. Medo do juízo, medo do agir contrário de Deus na sua vida, medo de ir para o inferno, medo de tantas coisas. É claro e evidente que quando a Bíblia fala, e por mais de 300 vezes você encontra no texto bíblico a menção sobre a ira de Deus, a gente precisa fazer algumas distinções. E é disso que eu quero poder nos esclarecer, poder esclarecer a você um pouco. Porque eu não sei, talvez você esteja até atravessando momentos difíceis na sua vida, talvez a sua família esteja passando por momentos difíceis, talvez você esteja também muito confuso na sua cabeça, talvez você esteja até entendendo certas coisas na sua vida como se fosse fruto de um juízo de Deus, como se fosse fruto de uma ira divina. Não sei como está a sua alma, como está a sua consciência, como está a sua cabecinha, como está a sua vida nesse sentido, mas com certeza
eu espero que essa palavra te esclareça. Primeiro, a gente precisa entender que quando, apesar da Bíblia falar mais de 300 vezes sobre a ira divina, a gente fazia a distinção entre ira divina e a ira humana. Quando a gente fala da ira do homem, a gente está falando de ódio, a gente está falando de rancor, a gente está falando de amargura, da manifestação dessas coisas. O homem, quando manifesta a sua ira, ele está manifestando vingança, ele está manifestando rancor, ele está manifestando ódio, ele está manifestando essas coisas. Isso é a ira humana, por isso que a Bíblia nos ensina, Paulo aos Efésios, capítulo 4, e verso 26 e 27, ele vai dizendo assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque a ira humana, ela sempre carrega isso. Mas a gente precisa entender que quando a Bíblia fala da ira divina, a gente precisa entender algumas coisas. E a primeira delas é que quando a Bíblia fala da ira divina, ela está falando de juízo, da justiça de Deus em ação. Isso significa que a ira de Deus, ela se manifesta muitas vezes como a justiça de Deus em ação. Justiça de Deus em ação e juízo. Mas isso é em relação àqueles que são contrários à sua vontade, aqueles que são rebeldes, aqueles que querem lutar contra Deus, aqueles que querem bater de frente com Deus, aqueles que querem se entender melhor do que Deus, aqueles que querem ser maior do que Deus. Deixa eu dar um exemplo bem épico das Escrituras, que fala daquele anjo de luz, o Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 12, vai dizer isso, né? Ezequiel também, capítulo 28, vai dizer a mesma coisa. São dois textos bíblicos que vão falar que é um anjo que num dado momento resolve ser Deus, resolve estar no lugar de Deus, resolve bater de frente com a divindade, resolve enfrentar Deus de cara. Aí a ira de Deus se manifesta para toda a criatura ou para todo o ser que pensar que pode bater de frente com ele. Aí isso chama-se justiça, mas justiça em ação. Justiça em ação é juízo. Isso significa dizer que há muitos seres humanos que pensam que podem bater de frente com a divindade, que podem, de alguma forma, ser mais do que Deus. A Bíblia também vai nos dar exemplos disso, como um Nabucodonosor, que se sentiu tão poderoso, que se sentiu tão senhor de si, que se sentiu tão soberbo na vida, e que Deus teve que agir com ele na justiça em ação, que é juízo, e ali a ira de Deus se manifesta. A ira de Deus se manifesta como justiça ou juízo em ação, ou justiça em ação, que é um juízo, para quem quer bater de frente com Deus. Aí o que eu tenho a dizer a você é que, mesmo que não seja pela fé, mesmo que não seja até pela consciência, mas que seja pelo menos pela lógica e pela razão de que com Deus não se brinca, com Deus não se bate de frente, com Deus não se tenta ser melhor que Ele ou maior que Ele, com Deus não se pode brigar jamais, com Deus não se pode de maneira alguma tentar fazer qualquer coisa que seja contrário à sua vontade. Ou seja, quando de alguma forma o ser humano ele tenta deixar criar no seu coração a soberba, quando o ser humano começa a ficar altivo demais, quando o ser humano começa a entender que Deus nada é para ele, ele está chamando para si a ira de Deus. Mas essa ira de Deus, ela se manifesta como disciplina. Talvez o caso de Jó não é o caso dessa ira de Deus se manifestando como disciplina. Mas eu tenho um fato muito específico na Escritura, que é o do povo de Israel. O povo de Israel esteve muitos e muitos anos em desobediência, muitos e muitos anos como aquele filho que está dando muito trabalho ao pai, como o filho da graça que está muito rebelde na sua caminhada. E aí Deus tem que discipliná-lo, Deus tem que corrigi-lo. E aí você vai encontrar nas Escrituras a ira de Deus se manifestando, mas como disciplina a seus filhos, como disciplina aos filhos rebeldes, aos filhos que precisam ser corrigidos. Aí você vai encontrar no próprio texto de Jó, no capítulo 5, verso 17, dizendo que bem-aventurado é aquele a quem Deus corrige, porque
Deus disciplina aquele a quem ele ama. Aí você vai encontrar isso sendo replicado na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 5, 6, vai até o 7, mas ele vai dizer especificamente que Deus ama aquele a quem ele disciplina. E se ele disciplina é porque é filho, e se ele não disciplina, não é filho, seria um bastardo. Então significa dizer que ira de Deus, quando a Bíblia fala, está também falando dessa manifestação da sua disciplina. Ou seja, quando Deus muitas vezes precisa nos corrigir. E o caso que eu estava iniciando a falar do povo de Israel é quando Deus vê o seu povo muito na idolatria, por exemplo, foi uma das coisas que Deus corrigiu. Deus então teve que manifestar a sua ira como uma disciplina ao seu povo, permitindo que eles fossem para o Egito, para a Babilônia, e lá ficassem em cativeiro 70 anos. E nesses 70 anos de cativeiro, Deus manifestou sim a sua ira, mas como disciplina, como correção. Não foi nada para aniquilar, não foi nada para destruir, foi para disciplinar. E desde o final do cativeiro, desde a volta e o retorno do cativeiro, que nunca mais na história do povo de Israel se pôde acusá-los de idólatras. Muita coisa ainda precisaram, na história bíblica, isso fica evidente, que eles precisaram melhorar, mas a idolatria foi uma coisa que Deus corrigiu e corrigiu muito. E bem corrigido. Por isso que quando a gente fala da ira de Deus, a gente precisa entender que ela se manifesta como justiça, que nada mais, em ação, que é um juízo de Deus para quem tenta bater de frente com ele, de quem tenta ser tão soberbo, quem tenta tomar o lugar de Deus, e aí precisa ser colocado no seu devido lugar. E a gente tem exemplos bíblicos para isso. A ira de Deus se manifesta quando ele quer disciplinar o seu povo, quer disciplinar os seus filhos. Isso a Bíblia chama de ira de Deus, que nada mais é do que a disciplina de Deus, que nada mais é também do que discipular, porque é o mesmo termo original grego, disciplina, discipular, discípulo. E aí quando você entende ira de Deus como essa justiça divina e como essa disciplina divina, você entende ira de Deus como graça. Porque o que é a graça? Graça nada mais é do que também Deus agindo para recuperar, agindo para restaurar, agindo para recondicionar, agindo para transformar, agindo para montar-nos de novo a partir do seu modo operante, do seu modo de operar na nossa vida. O que eu quero com essa palavra trazer a você é que você tire do teu coração, tire da tua mente, que você seja, por causa talvez das lutas, das tribulações, ou talvez das dificuldades, ou seja lá pela razão que for, que você seja alguém pelo qual Deus da eternidade está jogando flecha. Para que você pare de pensar que Deus não lhe vê, que Deus não lhe ouve, que Deus não lhe atende, que Deus não lhe enxerga, que Deus não está nem aí para você. Para que você não pense que Deus é um Deus do tipo assim, estou muito ocupado, não posso perder tempo com esta criatura. Para que você não pense que Deus seja aquele que de fato e de verdade é um Deus só do juízo, é um Deus iracundo, é um Deus da raiva, é um Deus do ódio. Ira de Deus nas Escrituras pode ser a manifestação da sua justiça, pode ser a manifestação da sua disciplina, mas acima de tudo é manifestação da sua graça. Você vai encontrar isso na história de Jó. Por isso eu escolhi um texto do livro de Jó para a gente refletir sobre isso. Porque você vai encontrar Jó como um homem que o próprio Deus dá testemunho, e dizendo que ele era um homem temente, um homem que se desviava do mal, um homem que conduzia sua família na presença do Eterno, mas um homem que passa por uma tribulação que nenhum de nós gostaríamos de passar, por uma tribulação que nenhum de nós gostaríamos de enfrentar. Mas ele, apesar de ter sido acusado pelo inimigo, apesar de não ter sido entendido pelos amigos, apesar da própria esposa também não ter entendido aquele contexto, mas ele sobrevive àquilo. E ele, pela graça de Deus na vida dele, porque é isso que o livro de Jó mostra para nós, uma graça sobre graça,
vai falar de uma graça inexplicável, porque não tem como se explicar muita coisa. É assim que se manifesta a graça de Deus em nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus, sim, é um Deus sério. Deus, sim, é um Deus que corrige. Deus, sim, é um Deus que faz com que seu juízo chegue a quem precisa chegar. Mas o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus de restauração, é um Deus de transformação, é um Deus de conversão, é um Deus de mudança. É o Deus que ministra sobre a tua vida de maneira poderosa. É o Deus que faz de você o que você precisa ser, seja lá pelos meios que for, porque para Deus os meios não justificam os fins. Deus não tem essa lógica, né? Nem os fins justificam os meios. Mas Deus é o Deus que, sendo tão soberano, não importam os meios. Ele sempre vai fazer chegar aos fins que ele propôs para a sua vida. Por isso, acalma teu coração, acalma tua vida, acalma tua alma. Não deixe que a ira mal interpretada de Deus na Bíblia seja aquilo que faz você estar cabisbaixo, faz você pensar que tem um Deus lá de cima acabando com você, de que você está perdido, de que você não tem a quem recorrer. Não. A palavra de hoje é dizer a você que disciplina de Deus é graça, de que a correção de Deus é graça, e de que os problemas da vida não podem interferir na sua comunhão com Ele, ou na comunhão que você pode vir a ter com Ele, na comunhão que Ele quer ter contigo, na comunhão do eterno Deus na sua vida. Por isso, meu amado, minha amada, meu querido, eu quero orar com você mais uma vez, mas orar para que essa palavra esteja no teu coração, porque eu encontro tanta gente que não tem conseguido se levantar, tanta gente que o coração está fechado, tanta gente que perdeu as esperanças no próprio Deus, no Evangelho, porque eles culpabilizam Deus por todas as coisas ruins da vida. E acredito que Deus é o culpado por todas as coisas da vida, porque parece que Deus, assim, não gostou de mim. Deus não gostou de mim, Deus não está nem querendo olhar para mim. Ou Deus resolveu despejar tudo de ruim do universo sobre mim. Que você não tenha esse pensamento, que você expurgue da sua cabecinha esse pensamento, que você entenda que Deus é Senhor, que Deus é aquele que, apesar dos momentos difíceis da vida que eu, você, que cada um de nós possa passar, Ele é o Deus que continua cuidando daqueles que Ele ama, e a graça de Deus se manifesta a todos. Eu a recebo ou não, sou eu que decido, em última instância, se eu quero estar nessa graça, se eu quero ser alcançado por essa graça, se eu quero ser visualizado e atropelado pela graça de Deus. Mas a graça de Deus, que é inexplicável, ela se manifesta de muitas formas, mas sempre no propósito e na proposta de salvar, de mudar, de edificar, de restaurar, de transformar. Permita que essa palavra esteja na tua alma, esteja no teu coração. Permita-se sair desse momento tão difícil pelo qual você se encontra. Permita que a sua cabeça seja mudada neste momento, para que você possa mais uma vez entender que Deus é o Senhor, que Deus é o Eterno, que Deus é o Todo-Poderoso, que até na manifestação da sua ira, diz o texto de Abacuque 3, verso 2, na ira, lembra-te da misericórdia. E quando você vai para Tiago 4, 17, também vai dizer a mesma coisa, que Deus, quando manifesta-se na sua ira, também Ele está manifestando a sua misericórdia. Feche os teus olhos nesta hora, se puder, e esteja junto com alguém, se você está, e eu quero mais uma vez orar, mas orar aplicando essa mensagem ao seu coração, aplicando essa mensagem à sua vida, aplicando essa mensagem à sua obra. Ore comigo nessa hora. Senhor Deus, eu te louvo mais uma vez, te glorifico em mais esta oportunidade, onde essa palavra tão necessária para muita gente, para muita família, para muitas pessoas, falando sobre ira,
sobre a ira de Deus, sobre se Deus é iracundo ou não, se Deus é um Deus de juízo apenas, se Deus é esse Deus que não ama, se Deus é o Deus só da cobrança, se Deus é o Deus apenas do juízo, da condenação, para que essas mentes de fato possam entender, essas vidas entender o que a Bíblia está dizendo quando fala da ira divina, para que possam entender o que é graça, para que possam entender o que é disciplina divina, para que possam entender o que é justiça divina, para que possam entender que o Senhor é o Deus de toda graça, da graça inexplicável, da graça que transforma, que restaura, que liberta, que converte, que faz de nós melhores. Por isso, Deus, eu te peço que essa casa seja invadida, que esse lar seja invadido, que essa mente seja invadida, que esse coração seja invadido, nesse momento, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, e essa vida possa alcançar mais uma edificação, possa haver salvação, possa haver transformação. Só o Senhor sabe quantos estão assistindo nesta hora. Quem são os que estão de verdade, Senhor, deixando esta palavra entrar no coração? Tu as conheces, e muitos outros que hão de ouvir e hão de assistir. Que a tua mão poderosa alcance essas vidas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de entrar na sua casa, de entrar na sua residência, né, a partir dessa live, de entrar aí no teu coração, de entrar no seu contexto de vida, ministrando a palavra do Senhor. E muitos dos irmãos estão aqui, né, ovelhas do Senhor, ovelhas que o Senhor também me deu, uma Viviane também, Deus abençoe, lá de Parque Dourado, Cleide Duarte, Maléia Ferreira, Deus abençoe a todos vocês. E o meu pedido continua sendo, você nos acompanhar toda quarta-feira, às 21h30, nessa oportunidade, nessa live aqui no Facebook. E você depois nos ache lá no YouTube. Nós estamos no nosso canal no YouTube deixando todos esses vídeos. Há outros também de pregações de outros lugares, mas essas transmissões aqui do projeto Uma Igreja em Sua Casa também estarão lá. Então faça sua inscrição lá também e permita-se também ser notificado, e a partir daí também você pode, fica fácil de você também jogar para outras pessoas, né? Você poder de alguma forma abençoar outras vidas com essa palavra também, tá bom? Então Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, que você possa nesta oportunidade, mais uma vez, deixar que o Espírito Santo entre na sua vida, no seu coração, e entenda, ira de Deus não é o que muita gente tem entendido, não é o que muita gente tem falado, não é o que muita gente tem visto, né? Por aí, ira de Deus nada mais é do que o Senhor, que cuida de nós e que disciplina, que faz justiça e manifesta a sua graça de modo inexplicável. Deus abençoe a irmã Ana Cristina, minha esposa Adriana Moreira, Deus abençoe também todos vocês que estão aí nos assistindo. A gente vai encerrando essa nossa live de hoje. E se você está com algum grupo aí, esteja orando também com esse grupo, ou então refletindo também sobre essa palavra, porque nós precisamos entender que Deus é esse, que o texto bíblico está dizendo, e que muita gente vem por aí falando de uma maneira não tão verdadeira como a palavra nos ensina sobre a ira de Deus, ou sobre o Deus iracundo, ou sobre o Deus do juízo. Mas que essa palavra esteja na tua alma, no teu coração. Você que está deixando aí pedido de oração, ou está deixando aí nos comentários qualquer que seja a mensagem, logo após a gente vai estar acessando aí e lhe respondendo. E orando também especificamente por qualquer pedido de oração. Não é? A gente sempre inicia com uma oração, reflete com essa palavra e termina com oração. Mas com certeza a gente vai estar orando aí por qualquer causa, necessidade ou problema que você possa estar colocando aí para a gente orar. Bom, meus santos, Deus os abençoe, que o Senhor continue cuidando de vocês e até a próxima quarta-feira, assim querendo Deus. Fiquem na paz, Deus os abençoe.